fico impressionada como Deus faz as coisas. O Roque é testemunha do quanto eu andei assim, estudando a palavra, porque é um encontro de mulheres, mas hoje nós vamos falar das grandes mulheres da Bíblia. E a mim coube falar de Judite. Mas a gente sempre sabe que conforme a gente vai estudando a palavra, Deus vai suscitando e vai mostrando nas entrelinhas uma série de coisas, né? E aí eu, nesse trabalho todo, já tinha tudo planejado, até chegar aqui e escutar a Ana Lúcia falar. Porque no que ela falou, eu vi meu testemunho de conversão. Alguém aqui não conhece, só para eu saber se todo mundo conhece, contar a mesma coisa, né? Quem ainda não ouviu... então vamos lá. Então, nós vamos falar de Judite, sim, mas antes, vamos falar como Nossa Senhora, que é a nossa grande mulher bíblica, leva realmente a gente para Jesus. Eu não era católica. Meu pai era judeu, a minha mãe católica, não praticante. Aliás, foi por isso, até por pedido da Luzia Santiago, que eu tinha escrito esse livro, A Filha da Fé. O que significa A Filha da Fé? É a tradução do significado do nome Gisela. E eu fiquei muito surpresa quando soube disso, por isso esse título. E aí, aqui, esse livro eu escrevi em 2006 para 2007, quando ele foi editado. E muita coisa aconteceu também depois que eu escrevi esse livro, muitas maravilhas. Então, eu estou trazendo aqui, em primeira mão, o novo A Filha da Fé. Porque, gente, dá uma olhada na capa, a gente muda, né? Então, o que aconteceu? Eu cheguei para a Loyola e falei, olha, eu gostaria de fazer exatamente a mesma capa, mas com o meu look atual, que mudou um pouquinho, né? E aí eu falei, eu quero tirar foto de novo na mesma escada, que essa escada é uma escada de lá. Vou tirar a mesma escada e tal. E eu cheguei lá, e o pessoal ficou me olhando assim. Peraí, Gisela, é a mesma roupa? Eu falei, porque eu tinha guardado no meu armário, continuava lá, não por guardado, mas porque eu usava a roupa de 2006. E o pessoal, mas é o mesmo sapato. Enquanto eles estavam surpresos com isso, eu estava assim, bem contente que eu ainda estava entrando naquela roupa de 2006, que a gente sabe como é complicado. Então, eu trouxe hoje para vocês esse livro, que, aliás, gente, já está à disposição. Então, você que, de repente, tem A Filha da Fé, não é que ele está antigo, é que esse aqui está atualizado. E eu coloquei fotos. Tenho certeza que o Monsenhor Jonas Habib vai ficar muito contente, porque vou contar o resto da história, mas eu coloquei fotos importantes, fotos assim interessantíssimas, que no livro anterior não tinha. Mas por que eu escrevi esse livro? Todo mundo, quando eu conto a história da minha conversão, chega e fala assim, Gisela, você precisava escrever isso. Gisela, você precisava. E foi. Porque, olha só, minha conversão se deu em 1996. E eu fui escrever esse livro 10 anos depois. Por quê? Porque lá estava eu, como vocês sabem, no meu início de missão, vamos chamar assim, eu me coloquei à disposição naquilo que eu tinha como talento que Deus me tinha dado, que era falar francês. Então, eu acompanhava os missionários que vinham da França, os padres, os bispos, e na vinda de Dom Dominique, com aqueles 40 franceses, trazendo as relíquias de Santa Maria Madalena, eu fiquei bem atuante naquele grupo, né? Porque francês não é um idioma que todo mundo fala com tanta facilidade quanto o inglês. E Dom Dominique acabou convidando o Monsenhor, a Luzia e o Eto para irem à diocese dele na França, porque ele gostaria muito que a comunidade Canção Nova abrisse uma casa de missão. Isso foi em julho. Inclusive, eu passei o meu aniversário
com eles, em missão. Isso me deixou super feliz. Aí, chegando depois, em agosto, eu recebo um telefonema da Luzia, da Lu, que me perguntou se eu poderia acompanhar o Monsenhor, ela, o Eto, e também foi conosco o Gilberto da Obra de Maria, porque o Eto queria aproveitar aquele feriado de 7 de setembro para ir visitar. E lá fomos nós, mas a viagem, o Monsenhor queria que começasse em Lourdes e terminasse em Fátima. Quer dizer, Nossa Senhora abençoando a viagem do começo ao fim. Então, chegamos em Lourdes e lá um casal nos hospedou, o Daniel Facerrias e a Anne. Aí, eles moram no Santuário de Lourdes, gente, numa casa que tinha um terraço maravilhoso que a gente olha para o santuário. Aí nós estávamos sentados e o Monsenhor chega para mim e falou assim: Gisela, você já contou como seus pais se conheceram? Que, gente, é uma história de cinema. Tanto que eu pus a foto dos meus pais para vocês verem e sentirem o clima, né? Eu falei, não. E aí eu contei a história, que eu não vou contar, porque vocês vão ver no livro. Eu contei a história e a Lu olhou para mim e falou assim: Gisela, já não está na hora de você escrever seu livro? E aquilo calou no meu coração. Eu falei, Lu, muita gente me pediu, mas eu acho que realmente você tem razão, chegou a hora. Aí, chegando no Brasil, nas férias do final do ano, porque eu, na época, estudava nutrição ainda, porque nutrição é minha segunda carreira, né? Aí, eu, no final das férias, no mês de janeiro, acabei escrevendo esse livro. E aí, nesse livro, eu conto as maravilhas que Deus operou. Gente, falar de Nossa Senhora é uma coisa assim que para mim é muito forte. Porque, como eu disse para vocês, meu pai era judeu, minha mãe era uma católica não praticante. Depois vocês, quem lê o livro, vai entender os detalhes disso. E eu nasci depois de 15 anos que os meus pais estavam casados. Então, até então, acho que eles pensaram que não iam ter filhos. Aí, quando eu nasci, eles se olharam assim e falaram, bom, e agora? A mamãe, pensando talvez em me batizar, mas meu pai, judeu, eles decidiram que eu ia crescer e eu ia escolher minha religião. Então, lá em casa, a gente falava de Deus assim, aquele Deus do Antigo Testamento, né? Ele lá em cima, nós aqui embaixo, ponto. E eu fui crescendo. E fui crescendo com uma sede do sobrenatural. E lógico que quando a gente se interessa por alguma coisa que a gente não sabe, que a gente está buscando, mas ainda não entende o que é, você vai bater na porta de um monte de coisa errada. E eu, gente, acabei me envolvendo com tudo que vocês imaginam. Até eu brinco e digo que, ai, gente, como é que podia, né? Eu tinha um astrólogo particular. Gente, acreditem, eu, uma altíssima executiva, bilíngue, etc. e tal, ia lá todo ano fazer o tal do mapa astral para ele dizer para mim aonde que eu tinha que passar o meu aniversário. E eu, tonta, ia. Gente, chegou uma época, até o Roque estava comigo, a gente ficou no aeroporto esperando passar o raio da hora lá do não sei o que do planeta para voltar para São Paulo. Pode. Você vê como a gente se deixa dominar por coisas assim absurdas. Por isso que quando o pessoal me pergunta qual é seu signo, eu faço que nem o Dr. Roque e falo, eu sou cristã. Não, tudo bem, eu sei. Eu falei, não. Aí eu falo, olha, Deuteronômio dizem que é abominável para Deus esse negócio de astrologia. Então, gente, desculpa, mas eu realmente me libertei. Gente, eu tenho tanta raiva desse período, raiva no bom sentido desse período da minha vida, que quando eu vou fazer palavras cruzadas num jornal lá de São Paulo, tem bem um horóscopo no topo da página. Eu faço questão de dobrar e dobrar de novo, para não olhar para aquilo. Porque realmente é uma coisa assim que eu quero nem olhar. Bom, então, no final,
Eu tinha, então, essa sede e tal, mas eu gostava, como eu dizia para o Rock, eu gostava das coisas chiques. Eu gostava de coisa assim mais esotérica, assim, horóscopo. E quanto mais dinheiro a gente tem, mais burra a gente é. Porque eu ia, gente, para fora do Brasil, ia consultar o povo lá fora. Gente, realmente é uma coisa assim impressionante quando a gente olha depois tudo isso. Bom, mas aí, o que aconteceu? Meu pai morreu. Meu pai morreu e ele tinha um irmão vivo que fez questão que todo o enterro dele fosse dentro da religião judaica. Gente, eu não sei se alguém aqui já foi no enterro de judeu. Ninguém. Eu vou contar para você. Você já foi? Ó, primeira coisa. Meu pai ainda morreu no dia do perdão. Então, no dia que ele morreu, ele não pôde ser enterrado. Ele foi só ser enterrado depois das festividades. Aí, quando um judeu morre, a família inteira, durante o dia, não pode sentar nem em cadeira, nem em sofá. Tem que sentar no chão. Os espelhos da casa têm que ser todos cobertos. Aí, de repente, chegou meu tio, com quem eu não tinha muita intimidade, e começou a ditar as ordens. E eu falei, gente, que coisa estranha. Quer dizer, de repente, você sofrendo com a perda de um ente querido e tendo que se confrontar com uma religião que você nem sabe o que está fazendo. E, nisso, chegou o dia do enterro. Aí, chegou o dia do enterro, eu falei assim, eu vou pôr uma roupa bem bonita que meu pai me trouxe da França. Pus uma saia chiquérrima, uma camisa de seda, e lá fui eu. Chegando no local onde ia ser o enterro, as pessoas que têm contato de sangue com o falecido se afastam de todo mundo e ficam numa cadeira, à parte mais próxima do caixão. E lá estava aquele rabino, gente. Sabe quando você vê no noticiário aqueles caras todos de preto, com aquela barba enorme, e só cantarolando na língua deles. Eu não entendia nada. Eu estava lá quieta. De repente, estou sentada com meu tio, vamos. Eu falei, aonde? Aí, sigo ele, né? Porque, de repente, ele falou, vamos, mas já estava lá na frente. E chegou na frente do rabino, que simplesmente, bem diante de mim, começa a falar aquelas palavras que eu não sabia o que ele estava dizendo. Gente, de repente, ele puxa minha camisa de dentro da calça, pega um estilete e começa a cortar a minha camisa. Eu olhando assim, assustadíssima. Gente, passou tanta coisa na minha cabeça, mas, por exemplo, meu Deus, a camisa que meu pai me deu, ele está cortando. Sabe aquelas coisas? Depois eu morri de culpa de estar pensando na blusa, em vez de estar pensando que meu pai tinha morrido. Mas, sabe, ninguém me avisou. Que lógico que se tivesse avisado, eu tinha posto outra blusa. E depois ele fez isso com meu tio. Eu falei, por que ele não fez primeiro com meu tio para não ficar tão assustada? Porque era um homem enorme, todo de preto, falando uma língua estranha, com um estilete ali. Eu fiquei chocada. E depois, você tem que usar aquela roupa durante 7 dias. Aquela roupa rasgada. E eu sei que quando eu cheguei em casa, olhei para minha mãe, para minha tia, e falei, olha, a gente estava sentado no chão, lembro até hoje. Falei, olha aqui, quando eu casar, eu vou adotar a religião do meu marido, porque eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu estou passando hoje. Pô, meu pai morre, e de repente eu estou aí vendo uma religião que era dele, respeito, quero realmente fazer tudo dentro do preceito da religião dele, mas, sinceramente, aí eu conheci o Dr. Rock. Dr. Rock Savioli, de um berço católico, foi coroinha, sabe até rezar em latim, gente. De vez em quando saem umas orações assim, eu vejo ela cantando em latim. Eu falei, de onde você sabe isso? Eu falei assim, da minha época de coroinha. Lá em Cotia, outro perdido. Entrou na faculdade de medicina, foi para Santos e todo o convívio religioso que ele tinha na casa dos pais foi embora, porque, na verdade, as pessoas iam à igreja no interior, né? Cotia, a gente podia dizer que era interior, hoje aqui do lado de São Paulo,
ia como uma festividade do final de semana, era como se fosse um clube. E quando ele foi para Santos, era aquela época bem da teologia da libertação. Então, muito complicado para quem realmente está mudando de cidade e, de repente, quer buscar Deus e está todo aquele discurso político na igreja. Mas aí ele se afastou, começou toda aquela história de medicina, e ele dá um testemunho maravilhoso que eu transcrevo uma parte no livro. Aliás, eu até dei para o Roque escrever o capítulo da conversão dele. E eis que, de repente, ele já está assim, dentro da UTI, já está atendendo pacientes, e aconteceram 2 fatos estranhos para ele. Um dia ele está ali com um colega e o paciente tem uma parada cardíaca. Aí, dentre dos procedimentos, diz que tem que passar um marca-passo, que, segundo o Dr. Roque, é a coisa mais difícil do mundo, quando você faz isso às cegas, como ele diz. E ele sempre foi muito talentoso com isso. Então, ele acertou o lugar onde tinha que cair, lá no coração, não sei o quê. Aí ele, todo contente, homem, normalmente, o que faz? Fala um monte de palavrão. Então, ele, o amigo, todo contente, salvaram a vida do cara, tal. Daí foram embora, depois voltaram, tiraram... Estava entubado o paciente. A primeira coisa que o paciente fez, quando tiraram o tubo dele, foi: doutor, começou a falar palavrão. O Roque ficou só olhando, mas como é que ele sabe? Ele estava inconsciente. Aí ele perguntou: mas como é que você sabe? Porque eu estava lá de cima olhando tudo o que vocês estavam fazendo. Aí o Roque pegou, olhou para o amigo lá, o colega dele de plantão, e falou: vamos fazer o seguinte, não vamos falar nada, porque a gente está dando muito plantão, vão dizer que a gente está louco. Vamos esquecer esse assunto. Passou. Dali um tempo, ele sozinho, monitorando os equipamentos dentro da UTI, de repente ele vê um monitor que o coração do paciente parou. Ele correu, subiu em cima da maca, deu um soco no peito do paciente, e o paciente devolveu outro para ele, ele caiu no chão. Doutor, o que o senhor está fazendo comigo? Eu aqui, numa boa. Ele falou: como assim eu aqui numa boa? Você estava, né, fibrilando, sei lá. Ele falou: não. E começou também a contar que ele estava sei lá onde. Bom, no fim, o Roque falou: ah, não, realmente tem alguma coisa extrema. Também ficou quieto. Aí um dia, um paciente, não sei porquê, no consultório, não sei porquê não, isso é coisa do inimigo, como dizia o nosso querido Padre Léo, coisa do encardido. Chega para o Roque, e não sei que conversa que eles começaram a ter, e o cara fala assim: doutor, o senhor é médium, precisa desenvolver. E foi aí que o Roque entrou no espiritismo. E hoje a gente entende por quê. Por que Deus largou assim o peixe que está fisgado, mas deu corda? Porque hoje o Roque é chamado por vários sacerdotes para conversar com os seminaristas e explicar que tem coisa que não é uma questão de sincretismo, é demoníaco mesmo. Porque ele foi, assim, realmente para uma escola, né, de espiritismo. Bom, conclusão. Quando eu conheci o Roque, ele estava nessa fase. E eu estava na minha. Então, o que a gente fez? Eu apresentei o meu astrólogo para ele, ele me apresentou o pai de santo dele. Gente, foi assim que começou a nossa caminhada. Até que, de repente, a gente estava numa fase muito próspera da nossa vida, né? A gente não tinha problema de nada. Realmente era uma coisa assim que eu realmente não lembro de nunca ter passado por problemas realmente financeiros, como eu escuto pessoas dando testemunho. A gente teve, sim, certas dificuldades quando eu fui adolescente. Eu tive que parar de estudar numa escola muito cara, e aí resolvi meter a cara e trabalhar, e assim tomei um rumo de independência na minha vida com 17 anos, né? Mas isso é muito do estilo de cada um. Então, naquela época, nós estávamos num período que realmente era de muita prosperidade. Então, o Roque falava assim: a gente tem tudo, mas falta alguma coisa. Principalmente
O Roque dizia isso. Porque eu continuava nas buscas, mas não sentia aquele vazio que o Roque, que já tinha experimentado Deus, estava sentindo por estar longe dele. Eu ainda não tinha tido essa experiência. E aí, nesse meio tempo, eu tinha uma loja muito famosa, super diferente. Tinha sido eleita a empresária do ano na revista Exame, aquela coisa toda. E a gente acabou mudando a empresa para um prédio que tinha ficado muito bonito. E nesse prédio muito bonito, todo mundo que vinha olhava e falava assim: Gisela, você já trouxe um padre para benzer? Gente, eu já tinha trazido todo mundo. Padre, não. Já tinha ido pai de santo, já tinha enterrado não sei o que no jardim, já tinha um outro lá que tinha feito não sei o que, o astrólogo que tinha dito. Isso a gente já tinha feito tudo. Agora, padre? Para falar a verdade, eu não conhecia nenhum naquela época. Aí eu cheguei, ouvi. Aí quando chegou uma paciente, que eu jurava que ela era judia, porque o marido trabalhava justamente com eventos e fazia muito evento para a comunidade judaica. E a gente sabe que judeu sempre está com judeu, né? Então eu pensei que eles fossem judeus. Só que ela pegou e na saída eu fui acompanhar lá ao carro, ela olhou e falou assim: Gisela, traz um padre para benzer aqui, ficou muito bonito. Aí ela, sempre tem uma pessoa que fala que cala, né? Assim no coração da gente. Aí quando ela disse isso, eu lembro que eu voltei, subi, fui para o escritório do Roque, que naquela época a empresa estava muito grande e o Roque estava ali junto com a gente, todos nós cuidando daquele império, né? Que aquilo era um império. Conclusão, eu cheguei para o Roque e falei assim: amor, você conhece um padre, você que é católico, para vir benzer aqui? Ele olhou e falou para mim: padre? Eu falei: porque olha, a dona Valdelis França que esteve aqui, tarará. Aí ele falou: Gisela, liga para Marici Trussardi, que também era nossa cliente, liga para Marici Trussardi que ela com certeza te arranja esse padre. Eu falei: é verdade. Lá fui eu ligar para Marici Trussardi. E tem tudo a ver falar dela aqui, porque ontem o padre Alexandre estava comentando das grandes mulheres ocultas da Bíblia, mas também daquelas grandes mulheres de oração que são anônimas. E esta mulher foi através dela, devota do terço da vida toda, que aconteceu tudo que eu vou falar para vocês. Aí eu liguei para Marici e falei: Marici, aí ela: oba, chegou coleção? Falei: não, estou ligando para outra coisa. Você arranjaria um padre? Você tem algum padre para indicar para vir dar uma bênção aqui na Gioli? Aí ela virou e falou assim: claro, Frei Jorge da Paz. Vocês conhecem? Frei Jorge da Paz. Aí eu: e como é que eu faço para entrar em contato com ele? Aí ela começou um discurso de que ele estava em Medjugorje, que eu nem sabia onde era isso. E queria me dizer que ele estava... Eu nem, sabe, eu dei uma cortada no assunto que estava ficando comprido. Falei: Marici, quando ele volta? Ela falou: não, já ele volta. Eu aviso você. Gente, eu fico impressionada porque... hoje eu sei que o Frei Jorge passa 15 dias, 2 vezes por ano, em Medjugorje. E eu me vi ligando, acho que dia sim, dia não, para ela, para saber se o padre tinha chegado. Então, a relação tempo-espaço começou a desaparecer já ali. Até que um dia, eu ligo para ela, acho que era uma quinta-feira, e ela fala assim: não, o Frei Jorge não chegou. E fala assim: Gisela, você não quer vir no grupo de oração aqui em casa na próxima terça-feira? Eu fiquei naquele silêncio que demorou um pouquinho mais do que deveria para dar a resposta, porque eu fiquei tão surpresa do convite e só aceitei por uma questão de educação, tá? Socialmente falando, eu não podia recusar esse convite. Aí o que eu fiz? Falei: claro, Marici. Desliguei o telefone e saí correndo falar com o Roque. Falei: amor, Marici me convidou para aquele grupo de oração na casa dela. Me ensina a rezar alguma coisa, porque eu vou passar o maior carão, não sei rezar nada. Gente, religião católica para mim era uma religião.
Eu sabia que tinha um cara chamado Jesus, que tinha uma mãe chamada Maria, e que ele tinha sido crucificado por inveja, porque ele, enfim, por alguma situação assim, que todo mundo que é bom acaba morrendo. Ponto. Ponto. Não sabia mais nada. Estudei tantas outras religiões e não sei o quê, mas a religião católica, nunca. Aí o Roque falou, Gisela, ali deve ser o seguinte, devem ser as senhoras da sociedade que se reúnem com a desculpa de rezar. Fica tranquila, vai sossegada. Lá fui eu. Eu sei que no final de semana foi me dando uma agonia, foi me dando um troço. Falei, ai gente, que coisa, foi me dando uma ansiedade. Bom, chegou aí o dia de ir no grupo de oração. Chego lá, a casa dela é enorme, então a sala imensa. Estavam lá todas as 60 mulheres do grupo antes de começar o terço. Aquele burburinho, né? Todo mundo se cumprimentando, conversando. Eu entro, olho tudo aquilo, que para mim também foi uma surpresa ter tanta gente. E aí eu vejo a Marici Trussardi lá no fundo, que quem conhece a Marici, ela é uma mulher colorida, ela é grande, está sempre muito bem arrumada, enfim, penteada, maquiada, com roupas muito coloridas, e ela é grande, né? Se destaca em qualquer ambiente. Aí eu olhei e vi a Marici, ela abre um sorriso enorme, vem me abraçar, olha a importância da acolhida. Veio me abraçar e falou assim, Gisela, que bom que você veio. Eu falei, ai, obrigada, Marici. Falou, não, você não está entendendo. O Frei Jorge, eu falei, ai, quando é que ele chega? Não, ele chegou hoje de manhã de Medjugorje. Eu falei, ai, pensei comigo, graças a Deus, assim, ele vai lá abençoar a Gioli, vai dar uma bênção na Gioli. Aí, ela falou, não, você não está entendendo. Ele chegou hoje de manhã de Medjugorje e ele está vindo aqui no grupo hoje para celebrar a missa. Aí eu já comecei a ficar meio parada, olhando, falando, nossa, Marici, que coincidência. Ela falou, coincidência não. Providência divina. Tanto que tem um capítulo no livro chamado Coincidência ou Providência. E assim, quando ela terminou de falar isso, ela chega para mim e fala assim, e ele está atrás de você. E eu me viro e vejo aquela gracinha do Frei Jorge, com aquela barba branca e tudo mais. Bom, aí eu já estava meio tonta, né? Aí ela pegou, me acompanhou e me colocou para sentar do lado dela, naquela sala imensa. E, primeira coisa que ela fez, me deu uma Bíblia. Aí eu me dei conta que eu nunca tinha lido uma Bíblia. Falei, gente... E aí, eu já totalmente assim, achando aquilo tudo muito estranho, né? Peguei, comecei a reparar nas pessoas. O Frei Jorge estava ali colocando os paramentos, tinha uma mesa branquinha, bonitinha, colocada no meio da sala, né? E aí, ele, antes de começar a missa, tirou um papelzinho assim do bolso. E falou para a gente assim, eu estou chegando de Medjugorje, e isso foi, gente, isso era dia 26 de setembro de 1996, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Ela não é a hora da misericórdia. Graças a Deus, né? Aí ele pegou e começou a ler a mensagem. A mensagem dizia assim, queridos filhos, hoje convido-os a abrirem a Deus Criador para que Ele os transforme. Filhinhos, vocês me são caros, amo a todos vocês e convido-os a ficarem mais próximo de mim. Desejo renová-los e conduzi-los ao meu coração e ao coração de Jesus, que ainda sofre por vocês e os convida à conversão e à renovação. Através de vocês, desejo renovar o mundo. Compreendam, filhinhos, que vocês são hoje o sal da terra e a luz do mundo. Filhinhos, convido-os, amo-os e, de um modo especial, suplico, convertam-se. Obrigado por terem correspondido ao meu apelo.
Na hora que o padre, o Frei Jorge, começou a ler, as 60 pessoas da sala desapareceram. Era somente eu e ele falava e eu ouvia Nossa Senhora no meu coração pedindo a minha conversão. Eu me converti naquele dia e naquela hora, naquele lugar. Por isso, Aninha, que eu não podia deixar de começar a minha palestra contando isso, porque realmente você falou exatamente o que aconteceu. Agora, eu sinto muito pelos nossos irmãos separados, porque eles ficam falando de Nossa Senhora, e eu sou prova viva que Nossa Senhora pega você pela mão e leva para Jesus. Leva para Jesus. Olha o que aconteceu na semana seguinte. Bom, eu cheguei... deixa eu contar como é que foi que eu cheguei em casa. Gente, na época, eu tinha uma Mercedes conversível vermelha e a gente morava na Aldeia da Serra. Eu vim na estrada só pensando, mas o que o Roque, com uma religião linda dessas, está fazendo nesse mundo de meu Deus? Eu estava furiosa com ele, porque além de tudo... Calma. Depois daquele momento que eu não sabia o que tinha acontecido, eu só fui realizar o que aconteceu comigo lendo o livro de Nossa Senhora, de Santa Teresa d'Ávila, quando ela começou a conversar e falar sobre as experiências místicas de oração dela. Aí que caiu a ficha o que tinha acontecido de fato. Então, eu estava assim, que eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha realizado. E o que aconteceu? Em seguida, o Frei Jorge começou a missa. Aí ele mandou abrir em Apocalipse 12. E leu aquele trecho maravilhoso. Aquela mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. E eu acompanhei pela Bíblia. Só que ele leu um trechinho assim e falou 1h30 fazendo um relacionamento entre a mulher do Apocalipse e Nossa Senhora Rainha da Paz. Eu estava assim, embevecida. Porque, na verdade, o que aconteceu naquele momento? Ao mesmo tempo que a minha alma tinha sido tocada, Frei Jorge tocou o meu cérebro também. Porque eu fui preenchida naquela missa em todos os meus compartimentos. Aí eu já fiquei assim. E era uma missa bárbara, se cantava, todo mundo alegre. Aí ele pegou o Santíssimo, expôs, visitou todo mundo com o Santíssimo. Gente, fez uma oração de exorcismo. Bom, eu fui contemplada com tudo. Por isso que eu estava furiosa quando eu estava voltando para casa. E eu falei, mas eu não estou entendendo. Aí eu cheguei em casa, o Roque estava lá, lendo jornal. E eu cheguei, pus a mão na cintura e falei com ele assim, você quer me explicar uma coisa? Que com essa religião tão linda de berço que você tem, que a gente fica procurando nesse mundo de, meu Deus, outras coisas? Aí o Roque olhou assim por cima do óculos, baixou o jornal e disse assim, o que aconteceu? Aí eu contei. Aí ele olhou para mim e falou assim, você tem certeza que você foi numa missa católica? Oração de exorcismo, cantando. Por quê? Porque o Roque é do tempo da missa que o padre ficava de costas, em latim. Então ele não pegou todo esse movimento de renovação e tudo mais. Aí eu cheguei para ele e falei assim, e tem mais. Domingo que vem a gente vai na missa lá, na igreja do Frei. Gente, a gente morava na Aldeia da Serra. A missa era em Santo Amaro. 180 quilômetros. Aí o Roque disse assim, puxa, mas não tem um lugarzinho mais perto para a gente ir à missa, não? Eu falei, não, nós vamos lá. E é o que ele diz, né? Sempre a palavra, a última é da mulher, é a minha, né? Do homem, né? Sim, senhora. Bom, no final, nós fomos, e eu não vou tirar a graça de vocês lerem a
a conversão do Roque. Porque, gente, Deus, quando faz a obra, Ele faz completa. É impressionante. Então, eu me converti numa terça-feira e o Roque teve uma experiência, gente, impressionante no domingo da missa do Frei Jorge. E aí, o que aconteceu? Na segunda-feira, porque Marici me deu também aquele caderninho verde de Nossa Senhora de Schwanstatt e um terço. Aí eu peguei, na segunda de manhã, a gente tinha o hábito de tomar café na padaria, eu ainda não era nutricionista funcional, e íamos a pé. Aí eu aprendi a rezar o terço, eu achava o máximo. E eu ia lá rezando o meu terço, e o Roque me acompanhando. E ele um dia chegou para mim e falou assim, esse negócio de terço é coisa de mulher, você está parecendo aquelas beatas de Cotia. Eu falei assim, por quê? Não, eu gosto dos salmos. Jesus lia os salmos, recitava os salmos. Eu falei, tá bom, você fica com o seu salmo, eu fico com o meu terço. E foi isso na segunda. Eu não via a hora de chegar terça-feira para ir no grupo de oração. Eu estava tão ansiosa que o grupo começava às 2h, eu cheguei à 1h. E chegando, a empregada me recebeu e falou, pode entrar, elas estão lá no quartinho. Eu, porque a sala estava vazia. Falei, não, pode vir, pode vir, pode vir. Aí eu não sabia, o grupo tinha um outro grupo menor de intercessoras que rezavam antes pelo grupo, do grupo começava 1h. E como havia autorização do bispo da região, a ministra da Eucaristia passava antes na igreja para pegar as espécies consagradas. Então, elas faziam até um momentinho de adoração e rezando lá para o dia do grupo. Então, quando eu cheguei, era um sofá em L. Na frente, era a sala de televisão da casa. Então, era um sofá em L, com a televisão em frente, e tinham 2 cadeiras. À direita e à esquerda desse móvel da televisão, que ficava olhando para quem? Para todo mundo que estava sentado no sofá. Só tinha um lugar disponível, aquela cadeira. Porque na outra estava a ministra de música. Aí a Marici, um sorriso lindo, né? Me pediu para entrar. Você vê como a gente não tem que fazer acepção de pessoas, né? Porque, inclusive, a Ana estava comentando, né? Talvez você que esteja aqui, que nem seja católico, né? Porque tem muita gente que fala assim, não, ela não é católica, não vamos deixar entrar. Nesse momento que é nosso. Não, entra, é bem-vinda, senta aí. Agora, gente, imagina eu sentada, olhando para 8 mulheres adorando Jesus. Eu achei aquilo tão estranho, porque elas estavam olhando para o móvel, mas a televisão estava apagada. E eu ali, o que elas estão olhando ali? Gente, eu não conhecia nada. Tem que entender que eu não sabia de nada. Aí eu olhei assim, disfarcei, dei uma esticada no pescoço. Aí é que eu entendi menos ainda. Tinha um potinho com uns biscoitinhos brancos dentro. E eu falando assim, gente, o que é isso? E fiquei quieta, não entendendo nada. Daí levantou a coordenadora do grupo de oração, Cristina Cabrera, que depois foi ser minha madrinha de crisma. Ela se ajoelhou em frente ao móvel. Quer dizer, ela estava assim, a 2 palmos de mim. E o olhar dela era um olhar de tanto amor, que eu olhei e falei, gente, o que ela está vendo que eu não estou conseguindo enxergar? O testemunho dela de adoração ao Senhor foi que me fez querer conhecer o que ela estava tão assim, com tanto amor, olhando. E é interessante como a gente tem que ser testemunho dentro do grupo da gente, tá? Porque eu já ouvi muita gente que se converte e tem, digamos assim, uma situação financeira boa e começa a andar de jeans e tênis e camiseta. Gente, Deus quer que você seja a flor no jardim que Ele te plantou. Então, eu quando olhei para aquela senhora, ela estava super arrumada, com joia, cheirosa, sapato Chanel, aquelas coisas que a gente que tem um roteirinho aí, a gente tem mania de ficar olhando, né? E eu olhei para... Porque se você vê uma freira
em êxtase, é normal. Mas você vê uma pessoa igual a você, com as mesmas, digamos assim, referências, você fica realmente surpresa e tentando entender o que é aquilo. E ela pegou, de repente, da mão dela tinha um terço, e ela veio e falou assim: o Senhor está pedindo para eu dar para você. Depois eu soube que era o terço da primeira comunhão dela. E aí ela escutando o Senhor falando: dá o terço. Ela: mas é o meu da primeira comunhão. Dá o terço. E ela deu. Falou assim: esse terço é para você e seu marido. E aí depois começou o grupo de oração. Então, gente, o que eu digo? Nossa Senhora, ela me fisgou, essa grande mulher bíblica. Mas ela me levou para Jesus. Porque a gente não ama quem não conhece. E foi por causa daquele olhar de amor que eu peguei e fui me interessar de conhecer esse homem extraordinário, Jesus. Então, gente, dizer que Nossa Senhora, a gente adora Nossa Senhora e só Nossa Senhora, não. Ela pega você pela mão, ela leva para Jesus e ela te conduz o tempo todo para Ele. Então, é uma coisa assim maravilhosa o que aconteceu. Realmente foi um divisor de águas na minha vida e na vida do Roque. Porque também pela mão de uma mulher, que fui eu, o Roque voltou para a religião católica. E vocês sabem do nosso trabalho missionário e o que a gente faz justamente juntos com a presença de Deus na área da saúde. Então, o projeto é de Deus, né? E a gente tem que dizer o sim. Apesar que eu vivo dizendo: você deu sim. Eu falei: não, gente, se Nossa Senhora aparece ou não aparece, mas fala no seu coração, você vai dizer não? Não tem como. Eu não tenho mérito nenhum na minha conversão. Ela foi tão bacana que ela preparou tudo, de modo que eu nem cogitasse a falar outra coisa. Então, gente, essa é a história dessa mulher bíblica espetacular que fez com que tudo isso acontecesse na nossa vida. Mas vamos falar de Judite? Bom, aí depois, por isso que no livro antigo, então, está até o momento, né, de tudo isso ter acontecido, até 2006, e o restante está aqui do que aconteceu até, digamos, 2013, né, porque o livro foi editado agora, então deu para colocar todas as novidades que Deus fez na vida da gente. Bom, falando de Judite, a gente sabe a história de Judite, que Judite foi aquela mulher que era belíssima, mas vivia recolhida, e ela simplesmente foi quem salvou o povo judeu e cortou a cabeça de um marechal que estava querendo destruir. Isso é o que a gente sabe, mas quando a gente vai ler Judite nas entrelinhas, a gente acaba descobrindo coisas incríveis. Bom, vamos pensar no contexto da época. Nabucodonosor queria tudo para ele, né? Porque quem é conquistador quer conquistar e sai arrebentando todo mundo pela frente. E ele tinha um marechal horroroso, que não é tão mais horroroso que aquele nome dele, né? Holofernes. Vocês imaginem. Bom, aí o que ele fez? O povo judeu nunca se entregou. Então, ele queria fazer o quê? Assim, vou dar um jeito, e conseguiu descobrir onde é que era o abastecimento da água da cidade, que levava lá para eles a água, e interrompeu. E aí o que aconteceu? Os judeus ficaram sem água. E aí, sem água, a coisa começou a ficar apertada. E eis que o pessoal começou a reclamar e diz assim: agora, pois, reúne todos os que estão na cidade e vamos nos entregar espontaneamente aos homens de Holofernes. Melhor que bendigamos a Deus no cativeiro, vivos, do que morrer vergonhosamente diante de todos os homens, vindo morrer sobre os nossos olhos, nossas mulheres e nossos filhos. Aí, o responsável, né, pelo grupo judeu falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais 5 dias? Se em 5 dias Deus
Porque estava todo mundo rezando, pedindo intercessão. Se Deus, em 5 dias, não resolveu o nosso problema, tudo bem, a gente se entrega. Bom, tudo isso chegou aos ouvidos de Judite. Então, ela, uma viúva, né? Ela tinha ficado viúva já fazia uns 3 anos e meio, e a palavra diz assim: ela tinha feito no andar superior de sua casa um quarto reservado para si, no qual se conservava retirada com suas criadas. Trazia um cilício nos rins e jejuava todos os dias, exceto aos sábados, nas luas novas e nas festas do povo israelita. Cilício é alguma coisa que incomoda. Então, tem vários tipos. Tem aquela camiseta que alguns nobres usavam por baixo das vestes de seda, com um tecido áspero. É tudo isso para não cair assim no comodismo do corpo, sempre está pedindo mais. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: ao corpo deve-se dar sempre um pouco menos do que ele pede, senão ele lhe atraiçoa. Então, cilício é uma coisa. Às vezes, alguns sacerdotes vão lá no consultório que usam no braço, é como se fosse uma corda amarrada, aquela coisa que fica te incomodando, para você não ficar pensando bobagem, né? Então, a Judite usava um. Diz que ela era extremamente bela e o seu marido tinha lhe deixado grandes riquezas, numerosos criados e domínios cheios de rebanho, bois e ovelha. Coisa rara, porque mulher era submissa ao homem. Vocês lembram disso, que a pior coisa do mundo era ficar viúva. Mas, no caso dela, ela ficou uma viúva rica. E ela era muito estimada por todos, porque ela tinha muito temor a Deus e não havia ninguém que falasse mal a seu respeito. Então, gente, imagina uma viúva rica ser assim, né, bem vista por todo mundo. Sabendo, pois, que Osias era o responsável pelo grupo, que tinha dito, vamos dar 5 dias, né, para Deus fazer alguma coisa, senão a gente se entrega. Sabendo que Osias tinha prometido entregar a cidade dentro de 5 dias, mandou alguém chamar os anciãos, e estes estiveram com ela. E ela questiona: como é possível que Osias tenha consentido a entregar a cidade aos assírios dentro de 5 dias? Se não chegar socorro, quem sois vós para assim provocar o Senhor? E aí o que ela fez? Começou a conversar e relembrar ao povo todas as intervenções que Deus fez. Mas Deus fez na hora que Ele quis. E que isso de estar impondo, 5 dias, Senhor, senão a gente se entrega, era uma afronta a Deus. E, com tudo isso, ela mostra a oração que ela fez, e o que eu achei muito interessante é que depois dela conversar e falar o seguinte: vamos fazer o seguinte, nesses próximos dias, já que você falou que são 5, vamos todos fazer penitência, jejum, vamos rezar bastante para aplacar a ira do Senhor, porque sendo humildes a gente vai conseguir. E aí ela disse assim, que o Osias e os anciãos responderam: tudo o que disseste é verdade, nada há de repreensível em tuas palavras. Roga, pois, a Deus por nós, porque és uma mulher santa e piedosa. Quer dizer, ele, no fundo, estava falando para ela, interceda também. Judite respondeu: se reconheceis que o que eu vos disse vem de Deus, examinai se igualmente vem dele o que resolvi fazer, e orai para que Deus me ajude a realizar o meu desígnio. Ficai esta noite à porta, e eu sairei com minha criada. Orai então para que, como vos dissestes, o Senhor olhe para seu povo de Israel dentro de 5 dias. Agora preste atenção, versículo 33. Mas não quero que procureis saber o que vou fazer, enquanto eu mesma não voltar para vos avisar. Não se faça outra coisa que rogar por mim ao Senhor vosso Deus. Gente, olha a Ana também falando. Ana, você previu minha palestra. Ana falando que a gente não consegue ficar quieta. Primeira coisa, quando a gente pede intercessão de alguém, a gente conta ou não conta nos mínimos detalhes o que a gente está pedindo. Judite não contou.
ela ficou quietinha. E a gente tem que lembrar que as coisas que Deus coloca no nosso coração, antes de executarmos, temos que ficar quietas, pedir intercessão, sim, mas não ficar falando. Vamos fazer que nem Nossa Senhora. Calar isso, trazer no coração e meditar em silêncio. E a palavra nos mostra ainda outras situações em que não se deve falar e sair avisando o que Deus está pedindo para você. Nós temos lá em Neemias, olha só que interessante. Gente, leiam essa passagem, que ela é riquíssima. Só vou pegar um pedacinho para fechar o que eu estava querendo falar para vocês. Gente, o Neemias foi lá. Ele era o copeiro do rei, escravo. E ele ficou sabendo que tinham destruído os muros de Jerusalém, tinham incendiado. E aí, ele ouvindo tais palavras, ficou sentado, chorando vários dias, desolado. Jejuei e orei diante dos céus. Aí você vai lá no rodapé, que o rodapé explica sempre alguma coisa interessantíssima, e diz assim: encontraremos no livro de Neemias muitas outras orações desse gênero no meio dos textos, quando ele está narrando alguma coisa, dando-lhe o caráter de intimidade e fervor a Deus. Então, ele era uma pessoa que estava em constante oração com Deus. E ele, então, também rezou, dizendo: dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. O que o danado fez? Ele chegou, foi lá servir o rei e foi lá com uma cara assim, totalmente desolada, né? E o rei, conhecendo bem o copeiro, porque o copeiro é quem tomava o vinho antes dele, né, para saber se não estava envenenado. Então, olha só, o rei chegou e disse assim: jamais em outra ocasião eu estivera triste na sua presença. E aí o rei disse: por que se tem a face sombria? Não estás doente? No entanto, tens algum dissabor. Muito conturbado, eu respondi: viva o rei para sempre. Como não haveria eu de estar pesaroso, desde que a cidade onde se encontram os túmulos dos meus pais está devastada e consumida pelo fogo? Aí o rei, ó a frase: o que você tem para me pedir? Aí ele disse: se for do seu agrado, né, permita que eu vá até a terra dos meus pais para reconstruí-la. Então, olha que interessante. O rei, olha quando a coisa é de Deus, como ela é totalmente imprevisível de algumas coisas. O que o rei fez? O rei estipulou um prazo para ele voltar e deu para ele, digamos assim, uma alforria durante esse período e ainda deu toda a madeira que ele levou para reconstruir a cidade. Então, olha como é que foi, assim, realmente algo completamente, assim, inesperado. Agora, olha o detalhe. Quando ele chegou em Jerusalém, depois de ter passado 3 dias lá, levantei-me durante a noite, acompanhado de um pequeno grupo de homens, sem dizer a ninguém o que o meu Deus me inspirou por Jerusalém. Vocês vão ver que é importantíssimo guardar no coração aquilo que Deus pede para vocês. E como que Deus pede para vocês? Para cada um ele pede de uma forma diferente, ele se manifesta de uma forma diferente. Para José era em sonho. Para Judite foi uma inspiração. Para mim, eu aprendi, a gente tem que aprender a ver como que Deus se manifesta. E eu aprendi a ver nos acontecimentos do dia a dia, Deus se colocando e me pedindo as coisas. E quando realmente você dá o sim, as coisas fluem, que é uma bênção. Então,
uma das coisas que eu tirei desse texto de Judite, que era uma mulher extraordinária, que teve a força de ir lá cortar a cabeça daquele homem, mantendo-se pura, né? Porque era muito simples, né? Fazer de outra maneira. O bacana foi isso, ela ter se preservado de corpo e de alma. E, gente, Judite já entendia de nutrição naquela época, sabe por quê? Ela saiu da sua cidade com tudo aquilo que ela podia comer. Ela levou o guarda-chuva nutricional dela. Coisa que a gente deveria, quando estivesse saindo, né, levar aquilo que a gente pode comer, né? Então, gente, o que eu vejo de bárbaro nisso tudo é entender de que forma que Deus se manifesta. Então, no meu caso, é o que eu falo. De repente, chegou uma pessoa e disse assim, doutora Gisela, a senhora teria disponibilidade para fazer um programa de rádio ao vivo 3 vezes por semana, das 16 às 17 horas? Eu falei, sim. Mudei todos os meus horários de consultório para poder atender isso. Depois, doutora Gisela, agora que a Rádio América voltou no ar, podemos mudar o horário? A senhora tem como fazer o horário do meio-dia a 1, todos os dias ao vivo? Amém. Pois não, mudo a minha rotina, porque entendo que Deus me pede, através da comunidade Canção Nova, a servi-lo. Esse é um instrumento que eu vejo hoje. E o quanto eu percebo nitidamente com os e-mails que vocês mandam, com o testemunho que vocês mandam, o quanto, através da nutrição, eu consigo ajudar vocês e toda a família. Foi por isso que eu acabei escrevendo esse livro, que também está à disposição aqui no Davi, Tudo Posso, mas nem tudo me convém, está na edição comemorativa, aonde eu coloco isso muito claro, que, como disse a Ana, são nas coisas simples que Deus está. A gente precisava comer com mais simplicidade, é essa a proposta do livro. Tá? Voltar ao tempo da vovó, comer como Deus colocou para a gente, está lá em Gênesis. Está lá em Gênesis. Primeiro Deus fez o quê? Legume, verduras e frutas. No dia seguinte ele não fez nada, no outro dia o que ele fez? Peixes primeiro. A gente esquece de comer peixe. Tinha que comer muito mais peixe do que qualquer outra coisa. E depois dos peixes, as aves. Então, aves e ovos. Foi só no outro dia que ele fez o resto das proteínas. Não que a gente não deva comer proteína, carne vermelha, mas não na intensidade que a gente come. Então, a palavra, ela tem tudo. Tudo que a gente precisa para o nosso corpo e para a nossa alma. E eu sempre digo a todo mundo, podem comprar meus livros do Dr. Rock em qualquer lugar? Pode, mas compre aqui pela Canção Nova. Porque por aqui, lá naquele 0 operadora 12 31 86 2600, nosso departamento Davi, você está fazendo a diferença. A diferença para que todos os meses consigamos chegar aos 100% e esta obra acontecer para programas como os nossos, que não têm interesse comercial e que te calem, né? Porque, não pode falar mal disso, porque é o patrocinador. Não, aqui o nosso compromisso é com a verdade. O compromisso é como Jesus diz, é a verdade. E é por isso que isso acontece e a gente realmente tem fazer tudo e mais um pouco para que essa obra sempre continue e cresça para levar cada vez mais Jesus para as pessoas. Amém? Pode aplaudir com força. Obrigada, Gisela. Respira fundo aí, mulher de Deus. Gente, porque o testemunho faz a gente mudar de direção. Agradeço mais uma vez a Gisela e o Rock, amigos tão queridos que fazem parte da minha história na Canção Nova, que fazem parte da história da Canção Nova e que fazem a diferença. Vocês fazem a diferença na minha vida e vocês fazem a diferença na vida da Canção Nova. Obrigado. Vamos aplaudir de novo? Não estou puxando o saco não, porque eles fazem mesmo. Fique em pé um pouquinho, dá uma espreguiçada.
E a Gisela falou de um livro. Nós mulheres lemos tantos romances, né? Esses que a gente compra em banca de jornal. E aquelas histórias. Ai, experimenta pegar a Bíblia. Pega um livro de Judite para você ler. Tá aí, ó. Meu desafio para você, o próximo livro da sua vida. Pega o livro de Judite. Pega o livro de Ruth, de Esther. Vai ler. Não tem romance melhor, não tem romancista melhor. Pega isso para a sua vida. E no meio de toda aquela penura que o povo de Israel passava, já não tinham mais água, estavam cercados pelos inimigos. E os grandes chefes de Israel diziam: vamos dar 5 dias para Deus mandar a chuva. E é o tempo que nós vamos dar para Deus. Daqui a 5 dias Deus vai nos responder. E aí ela se levanta como mulher de Deus e diz: não funciona assim. Não somos nós que dizemos para Deus o que Ele tem que fazer, não. É Ele que conduz a nossa vida. É Deus que conduz sua vida, mulher de Deus. Não acredite num Deus que você pode manipular. Não acredite num Deus que faz só o que é gostoso para você e na hora que você quer. Isso não é Deus. Deus faz aquilo que você precisa, na hora certa, no momento certo. Nós não somos amigos de alguém que diz pra gente sempre o que a gente quer ouvir. Essa roupa tá bonita? Tá. Essa blusa tá bonita? Tá. Ai, esse sapato tá bonito? Tá. Sempre bonito? Não. Porque nem sempre você precisa ouvir sim. Tem hora que a gente precisa ouvir que não, né? Aquele que nos diz não tá bom, não é assim. Esse é seu amigo de verdade. E esse é o nosso Deus. Quando Judite disse para aqueles homens: não é assim. Deus não tem que fazer no tempo que você estipulou para Ele. Nós é que temos que servir a Deus. E aquele povo todo se prostrou. E Deus deu àquela mulher força, sabedoria, coragem para entrar no acampamento inimigo e cortar a cabeça do inimigo e dar a Israel a vitória. Vamos pedir, mulheres de Deus, agora, de braços erguidos, que o Senhor nos dê coragem, sabedoria, que Ele nos diga não quando nós precisamos. Vá dizendo agora com as suas palavras: sim, Senhor, seja meu amigo de verdade. Eu busco em você um amigo sincero, um amigo íntimo, que não me diz sim para tudo, que me mostra aquilo que eu preciso fazer de verdade. Como disse a Judite, como usou de Judite para salvar aquele povo, usa de mim, Senhor, usa de mim para salvar a minha casa, para levar a salvação de verdade. Seja meu amigo sincero, seja, Senhor, esse amigo de verdade que me fala aquilo que eu mais preciso dizer, aquilo que eu mais preciso ouvir, aquilo que eu mais preciso fazer e o que eu mais preciso viver. Quero viver conforme o Senhor me diz. Mesmo que não seja gostoso, mesmo que não seja do meu jeito, eu assumo, eu aceito. E só se você assume assim, você assume ser amiga de Jesus. Você assume ser amigo de Jesus. Queria poder dizer em palavras o que sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo. Se Ele é seu amigo mais querido, diga assim a esse amigo: assuma em sua vida. Quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome. CançãoNovaPlay.com. Assine já!